Próximo. Eu vou falar de um assunto que eu não gosto de falar e não tenho hábito de falar, que não é de política, é de religião. E por que eu não gosto de falar de religião? Dentre os vários motivos, um dos princípios básicos é que em todas as democracias ocidentais do mundo, o Estado que nelas existe é laico. O que isso significa? Que Estado e religião não se misturam. Como água e óleo. Coloca aí água e óleo no seu copo e vê o que acontece. Podem dividir o mesmo espaço, podem estar no mesmo lugar, podem estar lado a lado, mas não interagem entre si. Não há interação entre eles, porque as finalidades são diferentes, os componentes são diversos. Não há interação. Assim deveria ser o Estado democrático de direito laico. Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, né? Quando uma primeira-dama vem a público para usar a sua religião e o seu poder, né? Porque está numa posição de poder, de influenciar pessoas, para vomitar ódio, preconceito e segregação, daí não dá. Eu nasci e cresci numa igreja evangélica, cristã, protestante, usem o nome que vocês quiserem. Para mim, tanto faz. Porque, primeiro de tudo, que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não fincou uma bandeira e falou assim, hoje está fundado o cristianismo. Isso aqui é coisa de homens. Jesus veio pregar uma mensagem que era de amor e salvação e arrependimento. Então, eu nunca na minha vida, e graças aos meus pais, eu aprendi isso, e com a palavra de Jesus, eu também aprendi isso, que a gente não deve julgar as pessoas, e muito menos julgar as pessoas pela fé que elas professam. A minha régua para fazer distinção de pessoas não é, e nunca foi, e nunca será a religião, por mais que eu possa discordar de certas coisas. Eu já passei por várias denominações, aprendi em todas elas, de todas elas eu discordo de alguma coisa. Mas nunca usei a minha religião, a minha fé, para discriminar. Porque nas igrejas evangélicas tem pessoas filhas da mãe, para não dizer outro nome, tem pessoas trambiqueiras, tem pessoas da pior espécie que vocês podem imaginar. Do mesmo jeito que tem gente santa, que deveria nem estar aqui na terra, deveria ser arrebatada assim direto para o céu. Pessoas fiéis, pessoas santas, pessoas honestas, íntegras. E fora da igreja a mesma coisa. Tem gente maldita fora da igreja e gente de um caráter. O caráter de Jesus. A pessoa é ateia, não crê em nada, mas você vê Jesus na cara dela, nas ações dela. Então, eu não discrimino como a primeira dama discrimina. E é interessante que ela discrimina sem conhecimento. Ela discrimina de hipócrita que é. Porque tem foto dela e tem vídeo dela num templo hindu, derramando lá um bálsamo numa imagem que, segundo ela, seria a imagem de um capeta, de um demônio. Que é lá de um dos milhões de deuses hindus. Isso pode? Então, assim, é de uma ignorância nojenta, abjeta, hedionda. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Hoje a gente bate no peito e fala, sou evangélica. Como se ser evangélico fosse um carimbo assim de santidade, né? Olha, sou evangélico, não sou caloteira, não sou mentirosa, sou uma santa na terra. Tem muito puteiro mais santo que muitas igrejas por aí. A gente que é de igreja sabe o que acontece dentro de igreja, né? Coisa que até Deus duvida. Eu venho de uma igreja que eu escolhi para congregar pobre, num bairro pobre, de gente pobre. Onde os meus pastores ali recebiam um salário de merda. Enquanto muitos pastores da mesma denominação estão ganhando 50 mil reais, devendo Deus e o mundo. Coisas que eu sei, mas que nunca falei.
mas que todo mundo sabe e faz de conta que não sabe. Pastores que usam o púlpito da igreja para ficar vendendo pacote de turismo para Israel de 20, 30 mil reais. E vai para Israel assim, 30 vezes por ano. Tipo, vou ali no banheiro. Eu vou ali para Israel. É a mesma coisa. Igreja de rico e de pobre. A minha igreja, a igreja que eu frequentava, tinha vezes que o microfone não funcionava. O som, Jesus amado. E muitos pastores aí ganhando 50 mil reais para fazer o quê? Para pregar meia hora. E de meia hora de pregação, 25 minutos é de propaganda. De petição de dinheiro. Vocês vão inaugurar o inferno. O inferno que vocês costumam mandar aos outros, são vocês que vão inaugurar. Está preparado para vocês em primeiro lugar. São os primeiros da fila. Porque Jesus, quando pregou sobre o inferno, não foi para a prostituta, não foi para o leproso, não foi para ninguém, foi para vocês, fariseus. Foi para vocês que Jesus falou que vocês eram uma raça de víbora. Que vocês viajam o mundo inteiro, capaz de viajar até para Marte para poder converter uma pessoa e fazer daquela pessoa que acredita, sabe Deus lá no quê? 7 vezes pior do que já era. Não sou eu que falei, Jesus falou. Vocês que falam que Jesus, nos tempos de hoje, teria uma arminha na mão e que ele só não comprou uma arma naquele tempo porque não tinha, vocês vão inaugurar um inferno. O inferno foi feito para vocês. Porque quem inaugurou o céu, o paraíso, foi um bandido pregado na cruz, que sabia da sua condição miserável. E ouviu da boca de Jesus a palavra: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Os bandidos que hoje vocês falam, bandido bom é bandido morto. É mesmo? Será que vale por Guilherme de Pádua? Não, claro que não vale, né? Um galã de TV, bênção, né? Segundo um pastor vigarista. Almoçou até com o presidente, olha só. Bandido bom é bandido morto, para muitos crentes, aquele favelado, preto. Hipócritas. Eu não tenho rabo preso com ninguém, com cargo nenhum, com igreja nenhuma, com pastor nenhum. Sou uma desigrejada, com muito orgulho hoje. Porque entrar em certas igrejas e ver saindo vômito e merda dos púlpitos, caindo assim, se esparramando pelo chão, é muito triste. Martinho Lutero deve estar se revirando na tumba. Eu protesto. Eu sou protestante. Eu protesto contra o que vocês estão fazendo com a igreja. Jogando o nome da igreja, a reputação da igreja, que vocês não ajudaram a construir. Porque hoje vocês que são colocados no altar, sou evangélico. Há 40 anos, sabe como que era ser evangélico? Botar uma Bíblia debaixo do braço e chegar na igreja com as pessoas rindo da sua cara, sem poder ir num cinema, sem poder fazer nada, porque era tudo do diabo também. Naquela época tudo era do diabo. Uma guitarra era do diabo, o cinema era do diabo, a TV era do diabo, calça jeans era do diabo. Agora nada é do diabo, né? Virou tudo coisa de Deus. Coisa de homens. Tem gente que nunca ouviu falar o nome de Jesus e vai estar lá na primeira fila para entrar no céu, enquanto tem gente que fica pregando dia e noite e vai ouvir de Deus: não te conheço. Ai, Senhor, mas quantas almas eu converti, quantos hinos eu cantei, quantas coisas eu fiz, quantas igrejas eu inaugurei. Pro inferno. Hipócrita. Gente podre por dentro. Falando manso, falando baixo, falando bonito. Eu sou pecadora mais miserável que tem. Tem dias aqui em casa que eu fico louca, falo palavrão, me descontrolo. E eu choro depois. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu trabalho numa boate, numa balada, numa rave de gente desgraçada que usa droga, de zumbis. E eu não olho para aquelas pessoas como se elas fossem
piores do que eu. Elas não são piores do que eu. Elas são alvos do amor de Deus tanto quanto eu. Eu olho para elas com um olhar de amor, eu vou lá e eu abraço. E eu não prego, não. Eu não falo, Jesus ama você. Não. Eu dou um abraço. Eu escuto. Eles me abraçam. Eles agradecem. Eles falam, você não bebe, você não fuma? Eu falo, não. Jesus me dá tudo. Eu tô bem assim. Mas eu não falo isso para humilhar eles, não. Eu amo aquelas pessoas, me tratam bem, me dão gorjeta. Me fazem sair com R$1.000 no bolso. Não olhe para as pessoas, não demonize as pessoas. Porque se você demoniza, você desumaniza. E depois de desumanizar, aquela pessoa vira coisa. E como coisa, qualquer coisa pode ser feita. Pode ser jogada no lixo, pode ser pisada, pode ser massacrada. Afinal de contas, é um diabo, é um demônio. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu provavelmente não vou querer mais falar sobre esse assunto porque é um assunto que me machuca profundamente. Deus é amor, mas também é justiça. A justiça de Deus é amorosa. Não queiram atribuir a Deus aquilo que vocês são, porque Deus está infinitamente acima daquilo que vocês se acham ser. O amor que vocês acham ter é cocô. A justiça que vocês acham fazer é trapo de imundícia para Deus. Não queiram atribuir a Deus aquilo que Deus não é. Deus é amor. E um amor que nem eu e nem você, nós, nunca vamos conseguir entender. Porque se a gente entendesse, a gente não fazia certas merdas e não falava certas merdas. Vocês podem interpretar a Bíblia do jeito que vocês quiserem. Interpretam, né? Porque se não fosse assim, a gente não teria trocentas igrejas. Cada uma com a sua verdade. Mas existe uma verdade acima de qualquer outra. Existe uma coisa que para essa coisa não existe lei, não existe interpretação, não existe doutrina, não existe denominação, não existe religião. Se chama amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Sem amor, não adianta. Você pode salvar o mundo inteiro, que para Deus é como se você não tivesse feito nada. Para Deus você nem existe. Não adianta falar bonito em púlpito de igreja para depois demonizar o outro. Demonizar pessoas das quais você vai depender. Ou você, quando está no hospital, pergunta para uma enfermeira ou para um médico que vai te operar: de que religião você é? Você crê em Iemanjá? Você crê em Jesus? Você crê na Nossa Senhora? Você crê em Alá? Você é ateu? E espera a resposta para ver, então com você eu não opero. É assim que você faz com os advogados que você precisa, com os professores que te ensinam, com os médicos que te operam, com as enfermeiras que te ajudam, com o motorista que está dirigindo o ônibus onde você está, que pode ser um satanista. Parem de hipocrisia. Parem de fazer isso com a igreja. Parem de fazer isso com o nome de Jesus. Que Jesus não tem nada a ver com essa merda, com esse esgoto. É água e óleo. Não se mistura. Não queiram misturar a palavra de Deus com a palavra de homens, porque essas palavras que têm saído da boca de vocês é a palavra de homem, interpretação de homem. Deus é amor. E quando estava lá naquela cruz, ele olhou para nós, que falamos e fazemos merda, se achando o bambambam, e falou: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu peço a Deus que perdoe vocês, porque eu não perdoo. Só Jesus na causa. Senhor, me dê fé para perdoar essa gente.
Porque se a gente não perdoar, também não é perdoado. Mas que Deus perdoe vocês e que me perdoe também. Porque às vezes, se eu pudesse, eu mandava vocês pro inferno, mas não posso. Que Deus me perdoe. Eu não sou esse monstro. Se eu ver uma pessoa, por mais desgraçada que for, numa sarjeta pedindo um copo d'água, um pedaço de pão, eu vou lá e vou dar. Até um Guilherme de Pádua da vida, se tiver numa situação desgraçada, eu vou lá e dou um pedaço de pão para aquele infeliz. Um copo de água. É isso. Vamos parar de hipocrisia. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Independente da minha fé, da sua fé, da fé das pessoas que estão ao nosso redor, nós somos todos humanos. Isso não pode mudar. Eu não deixo de ser humana por aquilo que eu acredito, ou deixo de acreditar. Da Arábia Saudita à Argentina, do Brasil ao Japão, sendo budista, candomblecista, cristão, muçulmano, ateus, agnósticos, hindus, qualquer outra coisa, nós somos todos humanos. A gente sofre, a gente ama, a gente chora, a gente faz coisa certa e faz coisa errada. Quem vai julgar é Deus. Nosso papel aqui é tentar ser o melhor de nós mesmos e o menos pior de nós mesmos. E amar, mesmo quando a gente quer mandar para o inferno, tentar amar. É isso. E é triste ter que falar sobre isso. É muito triste ter que falar sobre isso.